Olá. Oi, gente. Bom dia. Bem? Vamos para uma sala de hoje. Deixa eu ver. Hoje é dia 18. Luísa Pique, Maria Júlia, Iago e João. Por enquanto. Beleza. Então, hoje eu vou... Gente, vocês preferem que eu faça uma revisão hoje ou no dia anterior da prova? No dia anterior, não, no dia da prova, né? Vocês têm a primeira aula. Ninguém quer se... Não? Alguém falou hoje? Tá. Se eu fizer a revisão hoje, no dia da prova, eu vou fazer correção das atividades, tá bom? Então, não entendi, Vitor. Eu cheguei agora e eu não ouvi o que a senhora falou. Ah, tá. Eu estou perguntando para a turma se vocês preferem que eu faça a correção hoje das atividades, né, do livro, e faça a correção e faça uma revisão da prova no dia da prova, que vocês têm uma prova quinta-feira que vem, né? E aí eu faço a revisão da prova no dia da prova, no primeiro horário, ou então eu faço a revisão hoje e faço a correção no dia da prova, das atividades. O que vocês preferem? Deu para entender? Tá, então vocês falam assim, ah, professor, eu quero revisão hoje. Ou então quero revisão no dia da prova. Quem quer no dia da prova? No dia da prova. Então, quem quer no dia da prova, levanta a mão. A revisão? A revisão no dia da prova. Tem 3, 4 pessoas. Que maravilha. E 4 preferem, então... João, você prefere que dia? Pelo jeito, então, ganhou a revisão hoje, né? Prefiro hoje. Então, tá, beleza. Então, ganhou quem falou e optou pela revisão hoje. Então, eu faço a revisão hoje. Tá faltando mais alguém. Não, pra mim tanto faz na casa. Vitória, você ligou e desligou o microfone muito rápido. Não deu pra entender. E travou. Giovana não chegou. Não, porque também não pode ser hoje, porque eu fiz a tarefa agora. Hoje eu pensei que... Tá muito baixo, eu não consegui entender. Vamos lá. Então, revisão hoje. 8º ano. Então, ficou aí sobre a economia canadense. Ontem a gente falou sobre a economia canadense, não, né? Na página 422. Ficou faltando esse pedaço aí. Que a economia canadense ela tem um alto nível de desenvolvimento nas suas indústrias.
o setor eletrônica, principalmente, e telecomunicação, petroquímica, farmacêutica, metalúrgica, siderúrgica, entre outros setores aí, mais na parte de matérias-primas, né, que são extraídas do solo, e indústrias mesmo. Quando você pensa em agropecuária na região ali da canadense, é muito frio, gente. É muito, muito frio mesmo. Nós estamos falando quase que extrema polo sul mesmo, tá? Então, onde vai ter essa agropecuária? Bem próximo aos Estados Unidos, tá? Que é na região mais ao sul. São produzidos grãos, como verduras, legumes, além de carnes e laticínios. Então, você tem uma grande mecanização e uma alta produtividade, só que é só 2%, tá? Se destaca, então, do PIB todo que tem, apenas 2% é em relação à agropecuária. Deu para entender isso? Sim? Tá? Página 422. 423, aí uma coisa muito interessante é a relação às areias betuminosas. Areias betuminosas. E é uma nova fonte de petróleo, gente. Nova fronteira do petróleo. É um petróleo em que ele não tem uma qualidade tão boa, só que é um petróleo mais... ele é extraído das rochas, tá? Então, ele precisa de solvente, ele é diferenciado. Então, é o betume. É um petróleo mais pesado, de menor valor comercial em relação ao petróleo convencional. Como tem acabado as reservas de petróleo em vários lugares do planeta, o que eles fizeram? Passaram a utilizar esse petróleo aí para poder ter uma relação melhor, né? Assim, e conseguir extrair algo e ter algum tipo de lucratividade. Tá certo? Roger, se você não ligar a sua câmera, eu vou pegar e te expulsar da sala. Não tem nem que avisar. A exploração dessas areias betuminosas é realizada em Athabasca, na província de Alberta. Para extrair o petróleo, ele precisa que ele é preso nas rochas, tá? Que é formada por argila e areia. É necessário remover gigantescas porções do solo. Então, é como se você removesse o morro inteirinho para poder extrair petróleo. E para poder amolecer esse petróleo, betume, são necessárias grandes quantidades de água. Então, você gasta água demais para poder amolecer esse betume aí. Quais são os problemas gerados aí em relação à extração das areias betuminosas? Você tem o desmatamento, desperdício de água, poluição das fontes de água, da bacia do rio, Athabasca, perda de biodiversidade, principalmente relacionada às aves que vivem em torno das lagoas, tá? Elas são contaminadas. Então, são vários problemas ambientais que são formados ali para poder ter a extração desse petróleo nessa região. Deu para entender a diferença desse tipo de petróleo para o petróleo convencional? Deu? Ele é mais viscoso, ele é mais duro, mais difícil de fazer a extração e não vale tanto valor comercial. Como está faltando petróleo nas outras regiões, acaba se utilizando isso daí, tá? Você tem sobre os blocos econômicos na América Anglo-Saxônica. Então, importações e exportações, e ele está mostrando aqui na página 424, tá? Esse mapa aí. Então, ele está mostrando aí a União Europeia, exportações principalmente, importação do Canadá para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para China, Japão, União Europeia, principalmente. Esse é um meio de levar e trazer várias mercadorias e tal, tá bom? Vamos lá. Passamos, então, lá para o início do capítulo para fazer uma revisão com vocês. América Anglo-Saxônica.
O que a gente precisa saber aí? Relevo, página 398. Todo mundo lá na página 398. Então, na página 398 tem relevo e hidrografia. Duas grandes cadeias de montanhas, sendo uma do oeste e outra a leste da região. Você tem aí altitudes, né? Áreas principais. Rios principais também, hidrografia. Mississippi e Missouri, que são grandes rios, tá? Vocês podem observar no mapa de vocês em relação. Nesse mapa ele está mostrando aí, dá para você observar o rio Mississippi e Missouri e as regiões onde tem maior elevação, onde é mais escuro aqui, maior cadeia de montanhas, tá certo? Então, temos aí Montes Apalaches, que está a leste, ó, gente. Montes Apalaches, ele é quase invisível, ele é bem pequenininho, mas são cadeias de montanhas aqui bem pequenininhas. E aqui é uma grande cadeia de montanha. Vocês vão lembrar dessas cadeias de montanhas aqui? É quase que realmente uma continuação da Cordilheira dos Andes, tá? Ela faz toda essa faixa aí, litorânea, no lado do Oceano Pacífico. Ai, Jui. Só que claro que ali não tem nome de Cordilheira dos Andes, é outro nome, tá, gente? São as montanhas de planaltos antigos do leste, os Montes Apalaches, e você tem as montanhas jovens do oeste, que são as montanhas rochosas aí do lado da Cordilheira do Alasca, tá? Em relação à hidrografia, como eu falei, os rios Mississippi e Missouri, o sistema formado pelos rios Mississippi e Missouri estende mais de 6.000 quilômetros, é um dos maiores do mundo. Um exemplo, né, é um conjunto de canais, barragens e eclusas que torna esses rios navegáveis na maior parte da sua extensão. O que são eclusas? Vocês lembram de eclusas? Elevador de água, que vem o barquinho, tá mais abaixo, aí levanta aqui para o barquinho continuar. Ele não dá conta de subir pezinho, subir ladeira. Então precisa de eclusas, que são elevadores de água. Ou então o nível do rio é mais baixo e ele está numa área mais alta. É como se tivesse uma cachoeira. O que acontece? Forma-se uma eclusa, que eles aumentam aqui, ou são barreiras, ele aumenta aqui, o barquinho passa, depois desce, aí abre a compota e o barquinho continua. Deu para entender isso? Lembrar? Eu já falei, expliquei isso para vocês, né? Várias vezes, inclusive, acredito. Que, pelo menos quem tá comigo viu no sexto ano, viu no sétimo, viu no oitavo. E aí nós temos um dos maiores do mundo, né? Esse conjunto aí de rios, quase todo navegável. E tem o transporte de produção agrícola, né? Principalmente dos Estados Unidos, ele é escoado por essa região aí desses rios, principalmente, Mississippi e Missouri. Nas montanhas rochosas tem o rio Colorado, que ele é formado do maior cânion do mundo, que é o Grand Canyon, tá? Formador, na verdade. O que acontece? Como que acontece o Grand Canyon? O Grand Canyon acontece com um rio. Então ele era assim retinho e tinha um rio passando aqui no meio. E aí esse rio, no caso, o Rio Colorado, ele foi escavando o buraquinho aqui, ó. Foi levando um pouquinho de areia, mais outro pouquinho, mais um pouquinho. E foi formando o quê? Na verdade é assim, e ele foi fazendo assim, ó. E aí ficou, o rio tá lá embaixo e aqui assim em cima. Ele era dessa forma retinho e ele foi afundando por conta do rio mesmo, tá? Então vai levando aí essa quantidade de areinhas e tudo e vai fazendo um buracão chamado Grand Canyon, tá? O rio que formou o Grand Canyon é o Rio Colorado, tá certo, gente? Os dois rios principais utilizados para navegação é o quê? Mississippi e Missouri.
tá? Para navegação de escoamento de produção agrícola dos Estados Unidos, Mississippi e Missouri. Formação do Grand Canyon é o Rio Colorado. Aí você tem o conjunto dos grandes lagos da América do Norte. E aí você tem Lago Erie, Huron, Michigan, Ontário e Superior. São localizados no nordeste dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá. Então, esses lagos são muito, muito importantes também, porque faz com que tenha a maior área de reserva de água doce superficial do mundo, tá? Então, a área que é reserva doce, você tem uma área gigantesca, muito grande, que são grandes lagos, de reserva de água doce. Chegou um período há muito tempo atrás que aquilo dali era tudo congelado, tá? A parte ali norte dos Estados Unidos era toda congelada, e aí você tem esse lugar ali em que não é congelado mais. Você tem realmente grandes lagos que são utilizados para transporte de mercadorias e são grandes lagos de reserva de água doce. Deu para entender a situação aí, gente? São a hidrografia, então você tem 4 pontos principais: os grandes lagos, Grand Canyon formado pelo Rio Colorado e rios Mississippi e Missouri, né? E isso, na verdade são 3. Mississippi, Missouri, Colorado e os Grandes Lagos. São 3 pontos importantíssimos aí, formadores aí da rede hidrográfica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muita água que eles têm, tá? Muita água mesmo, principalmente por conta desses grandes lagos. Os Estados Unidos, ele tem alguns rios principais, que são esses 3. O resto é o quê? São lagos, tá bom? Quando a gente pensa aqui no Brasil pra gente, você tem muito mais rios do que lagos. Não tem lago natural, assim, é muito pouco, tá, gente? Muito pouco mesmo. E bem pequenos comparados com os Estados Unidos, que é a maior reserva de água doce do planeta em superfície, né? Então, 400, página 400. Clima e formações vegetais da América Anglo-Saxônica, que é os Estados Unidos e Canadá. Quais são os países que fazem parte da América Anglo-Saxônica, gente? Estados Unidos e Canadá. Vocês estão lembrando que tem um formulário para vocês fazerem na plataforma? Que ela foi postada semana passada, tá na aula da sexta-feira da semana passada. Vocês têm que ir lá e fazer o formulário. Quem não fizer o formulário vai sair com nota muito ruim na terceira nota. Tá bom? Então, tem que fazer o formulário. Então, eu postei uma aula ontem e vou postar outra hoje. Então, vocês vão na terceira passada, tá bom? É dia 11. Eu postei dia 11, tá? Vamos lá. Círculo Polar Ártico, proximidades ao Círculo Polar Ártico. Você tem um inverno que eles rigorosos, os dias são curtos e as noites são longas e temperaturas médias ficam abaixo de 20 graus Celsius. Isso daí é a região aí mais próximas às latitudes mais elevadas, ou seja, mais próximas do Polo Norte, tá? Você tem áreas com florestas de coníferas, você tem no centro-leste da América Anglo-Saxônica predominâncias de clima temperado e subtropical. Oeste dos Estados Unidos, ele tem aí correntes frias, como da Califórnia, que elas são formações de conservação com elevações perto da costa. Então, são climas diferenciados que tem nos Estados Unidos, tá bom? Vocês têm que pensar principalmente mais próximo, não nos Estados Unidos, a América Anglo-Saxônica como um todo, tá? Que não é só Estados Unidos. Quando você pensa Canadá, frio pra caramba, porque tá no Polo Norte. Quando você vai pensar próximo ali à região você tem deserto, tá? Deserto formado ali principalmente, cordilheira que não deixa entrar umidade para a região e forma-se deserto, tá bom? Então você tem o deserto aí na Califórnia, que são correntes frias,
tá? Deserto não necessariamente tem aquele arzão quente, trem quente pra caramba. Tem desertos frios também e deserto congelado. O que faz seco deserto é a pouca quantidade de chuva, tá bom? Então, aí os desertos e a questão do clima temperado e subtropical na América Anglo-Saxônica, principalmente aí, que faz com que tenha aquelas folhinhas tão bonitinhas que caem, ficam todas amareladas, avermelhadas ou amarronzadas e caem das árvores, formam aquele fundo de tela de computador que tinha antigamente, o povo usava, tá? Então, são climas importantes de vocês lembrarem aí. Tem o América Anglo-Saxônica do clima aqui, ó. O clima ele vai interferir totalmente no quê? Na vegetação, certo? Então, as ações das massas de ar polares, que elas têm muita ação ali nos Estados Unidos, né, nessas regiões, Estados Unidos e no Canadá, em que levam neve realmente, as pessoas ficam presas dentro de casa, não dá para sair, e é meio que bem complicada a situação em alguns períodos, tá? Então, ficam sem aula, ficam dentro de casa durante meses, dependendo, semanas, até passar essas correntes de ar frio. O que acontece? Utilizam-se muito alimento enlatado, eles têm esse costume por conta desse tipo de ações climáticas. Você está dormindo de boa, de repente no dia seguinte aparece uma massa de ar muito gelada aí e faz com que essas pessoas não consigam sair de casa. Logicamente que você tem um estudo climático antes, em que dá para poder saber dessa variação, né? Então, é avisado antes, as pessoas compram alimentos, compram as coisas e tal, tudo. Só que na hora que ela chega é muito rápido o sistema aí, tá? Claro que começa com um floquinho de neve, né? Mas é rápido em relação a não demorar, por exemplo, semanas para poder chegar, ficar dessa forma. Alguém já foi para os Estados Unidos aqui? Conhece lá alguma coisa do tipo? Não? Não? Eduardo, você já foi? Ainda não. Ainda não? Tá. Território e população dos Estados Unidos. Olha só. Povoamento e colonização, você tem 50 estados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem quantos estados? 50. Exatamente 50. Tá? E tem que lembrar aí que o Alasca situa ao norte do Canadá e o Havaí é um arquipélago vulcânico situado no Oceano Pacífico. Então, tem 2 estados dos Estados Unidos em que não está no conjunto, na aglomeração ali da parte continental dos Estados Unidos, tá? Eles estão separados, mas são estados dos Estados Unidos. Deu para entender a diferença aí, gente? Sim? Ok. Então, Canadá e Havaí. Povoamento e colonização. Você tem os ingleses, que eles trouxeram aí para os Estados Unidos a igreja anglicana, os holandeses e os franceses. Existem áreas ali em que é permitido realmente falar francês e tem uma constituição separada, tudo separado. Cada estado você tem leis diferentes e constituições diferentes. Não é como o Brasil, que é tudo junto, certo? Você tem um presidente só, mas a autonomia das leis é dada para cada estado. Então, um estado pode usar droga, o outro não. Um estado pode, as leis são mais rígidas, outros não. Então, você tem diferença aí entre os estados. Então, as 13 colônias inglesas estabelecidas, você tem aí colônias do norte, que eram baseadas na manufatura, tá? E colônias do sul, que era baseada na escravidão e produção agrícola e tal relacionada à escravidão. Página 413. Isso faz com que tenha diferença aí entre Estados Unidos do Norte e Estados Unidos do Sul. Teve a guerra, né? Teve uma guerra entre Estados Unidos do Norte e Estados Unidos do Sul. Guerra da Secessão. Tá?
foi de 1861 a 1865. Foram 4 anos de guerra e acabou com o fim no quê? Vitória dos Estados Unidos do Norte, tá bom? Então, colocou fim aí à escravidão, a esse sistema meio complexo aí que tinha nos Estados Unidos do Sul. Isso repercute até hoje? Sim, o preconceito continua muito grande até hoje entre a população negra e várias pessoas que são os policiais que estão ali. Então, os policiais acabam matando essas pessoas, tendo preconceito maior com as pessoas negras, os brancos e os negros ter conflitos ali nos Estados Unidos do Sul, principalmente, por uma herança que vinha numa situação de descaso à população negra, uma população negra mais precária e assim por diante. Tá dando para entender a situação, gente? Vocês estão lembrando de tudo? Sim? Lembra da guerra da secessão? Não é recessão, é secessão. O que acontece? É a guerra, o conflito que teve de 4 anos entre Estados Unidos do Norte e Estados Unidos do Sul. Quem sai vitorioso? Estados Unidos do Norte, tá? Processo de expansão aí, a marcha para o oeste. Muito parecido com o nome brasileiro, não é, gente? Marcha para o oeste que teve aqui? Da mesma forma. Foi o mesmo nome utilizado aí, tá? Você teve a expansão da rede ferroviária, ok? E um expressivo de imigrantes dos Estados Unidos que vinham do leste para o oeste para poder ter essa colonização na região oeste também dos Estados Unidos. Então, você tem população, principalmente litoral leste e oeste também. Áreas que não têm muita população em relação ao clima muito extremo, como regiões onde tem deserto, tá certo? A questão racial nos Estados Unidos, aí, falando sobre Martin Luther King, em que ele lutava aí para acabar com essas organizações que eram dos Estados Unidos aí, você ter separado a parte que era dos brancos e dos negros, escola de brancos e escola de negro, lugar no ônibus que era para sentar brancos e lugar no ônibus que eram negros. Tava tudo vazio o lugar dos negros e tinha um monte de gente branca, eles não sentavam no lugar dos negros. E vice-versa. Não podia sentar em hipótese nenhuma. Você tinha que ficar em pé, mesmo estando no banco lá, sobrando. Tá? Leis abolicionistas, leis de segregação racial, ele foi modificando aí isso e tentando diminuir um pouco, tá? Essa questão de precarização da situação dos negros nos Estados Unidos. 404. Vocês entendem precarização? O que significa essa palavra? Situação precária, situação inferior, né? Então, distribuição da população nos Estados Unidos, você tem aí a população, maior parte no lado leste e nordeste, na verdade, não leste, mas nordeste dos Estados Unidos, tá? E na parte aí sudeste, né? Sudoeste, na verdade. Oeste, sudoeste. Então, sudoeste, parte nordeste dos Estados Unidos é a maior concentração de população, página 404. Estados Unidos são um dos países mais populosos do planeta, atrás apenas da China e da Índia. Então, você tem a China com maior quantidade de população, a Índia com a segunda maior, Estados Unidos o terceiro maior quantidade de população do mundo. E é um dos maiores também em relação à extensão. População urbana. Você tem razão das condições climáticas, relevo um processo histórico de colonização mais povoados no território estadunidense é a Nordeste. Você tem megalópolis, são regiões onde tem grandes concentrações de cidades. Eu não sei falar esse nome, Boschwash, algo assim, que é o Boston, Nova York, Filadélfia e Washington. São quatro cidades principais em que formam um conjunto em que à noite você não consegue nem ver a diferença entre umas cidades e outra. É como se fosse um aglomerado, como se fosse uma cidade só, de tantas luzinhas. É como se uma juntasse a outra mesmo, né? Que é o caso que está mostrando aqui, ó, nessa imagem, tá?
Aí você tem menor densidade próximos às montanhas, menor densidade demográfica, e os climas semiáridos e desertos, tá? Onde tem menor densidade, gente, montanhas rochosas, clima semiárido e deserto. 405, desenvolvimento socioeconômico e migração para os Estados Unidos. Você tem aí um IDH, que é um Índice de Desenvolvimento Humano muito elevado nos Estados Unidos, uma qualidade de vida da maioria da população elevada, tá? Uma das entre as maiores do mundo, não é a maior em si, mas entre as maiores do mundo, ok? Principais polos de atração de imigrantes do mundo, em torno de 11 milhões de imigrantes ilegais vivem nos Estados Unidos, certo? Você tem aí o México, várias pessoas da América Latina que procuram ir para os Estados Unidos em melhor qualidade de vida, e refugiados econômicos, pessoas que são considerados refugiados econômicos com crises econômicas no seu país, vão para os Estados Unidos para poder melhorar ali e conseguir sobreviver, certo? Você tem uma lei migratória muito rígida, que não são permitidas a entrada dessas pessoas ilegais, tá? Quem atravessa a fronteira ilegalmente aí entre os Estados Unidos e o México vai preso muitas vezes, acaba passando por situações muito complicadas e deportadas para o seu país de origem, tá? Tá indo muito rápido, gente? Não? Economia dos Estados Unidos. E aí nós temos a questão da indústria, tá? Principal potência econômica global, o maior produto interno bruto do mundo, e aí ele ressalta aí falando que é um dos maiores do mundo, e além de ser um dos maiores do mundo, os Estados Unidos, um país só, ele detém tanta riqueza, tem empresas que, na verdade, indústrias multinacionais com tanta riqueza, que é maior do que alguns PIBs de alguns países, tá? Alguns grupos de empresas. Então, a industrialização nos Estados Unidos, ele aconteceu aí nas primeiras décadas do século XIX, no norte e nordeste do país, né, dos Estados Unidos. Você tem aí o carvão mineral, mão de obra assalariada, economia de povoamento. Líder da segunda revolução industrial foi os Estados Unidos. Geração de energia elétrica, petróleo, vulcanização da borracha natural. Aí tem falando sobre o que é o processo de vulcanização, a utilização do petróleo junto com a borracha natural para poder ter mais resistência e fazer o pneu do carro, tá? Inicialmente a indústria, né, que alavancou isso daí foi a indústria automobilística e indústria siderúrgica, que alavancaram a indústria, o setor industrial aí nos Estados Unidos, chamado Cinturão da Manufatura ou Cinturão do Aço, que é ao redor da cidade de Nova York, Chicago e Detroit. Quais são as cidades, gente? Nova York, Chicago e Detroit, que são esses principais aí chamados Cinturão da Manufatura ou Cinturão do Aço, tá bom? A cultura do automóvel, você tem uma implantação aí de compra de automóveis, e isso influenciou só os Estados Unidos? Não, várias partes do mundo, inclusive o Brasil, que com acordos com os Estados Unidos em relação à compra desses carros, a trazer essas multinacionais para cá para produzir os carros, você tem um investimento nas rodovias, tá? Que é o que gera vários problemas ambientais, problemas de mortes nas rodovias muito ruins e precárias aqui no Brasil, porque não teve um investimento maior em outras áreas, como seria o de metrô, trem-bala, para poder ter a locomoção das pessoas, né? Como tem em vários países grandes se utilizam isso, na Rússia, países da Europa, tá? Então, indústrias, deixa eu ver, falei de Henry Ford, falei da importância do Fordismo, o que é o sistema utilizado diferenciado, vocês lembram disso tudo? De Henry Ford, que ele foi nas indústrias,
né, estava produzindo carro e viu como era o processo de produção e implantou um novo formato de produção, que é chamado de Fordismo. Então, ele é seriado, a pessoa não tem que ficar pensando para poder fazer tudo. Ele vai simplesmente repetir o mesmo movimento o tempo inteiro. E é um grupo de pessoas que vai formar um carro só que numa rapidez muito melhor, com muito mais eficiência, para poder formar vários carros diferentes. Melhorou um pouco a qualidade dessas pessoas do trabalho, em relação também à questão do salário. Aumentou o salário para as pessoas que trabalham na indústria poder comprar aquele bem que está sendo produzido, tá bom? Indústria do setor automobilístico entra em decadência pelos altos custos. E você tem aí uma relação das indústrias japonesas, que aí vem um novo sistema que nós vamos estudar mais no ano que vem, provavelmente aí, tá? Que você tem o Fordismo e o Toyotismo. O Toyotismo, ele tem uma nova pegada, que ele é mais no sistema de, em vez de produzir um monte de carro e deixar ele esperando para alguém lá escolher o carro que quer, o Toyotismo espera a pessoa ir na indústria e falar: eu quero tal carro assim sensado. E é produzido o carro do jeito que a pessoa quer. O que é incentivado não é a alta produtividade como é no Fordismo. No Toyotismo é incentivado a pessoa que pensa à frente. A pessoa em que está produzindo aqui vê que isso pode chegar a dar um problema lá na frente e antes de dar o problema ela já resolve. Essa é a pessoa incentivada, essa é a pessoa que tem uma visão. Ela faz além do que ela é obrigada a fazer, né, contratada só a fazer. Essa pessoa se destaca nesse sistema. Hoje em dia, se tem mais uma visão toyotista em tudo quanto é indústrias e empresas, tá? Até mesmo em áreas que não são indústrias e empresas, você tem prestação de serviço, coisas do tipo, você tem uma visão de pessoas que vão se destacar, aquelas que vão além do que realmente são obrigadas a fazer, tá certo? Mudou um pouco a visão aí do que é um bom trabalhador, na verdade. Não é o que produz muito, é o que faz além do que é necessário. Oeste e Sul, né? Setor industrial, Cinturão do Sol. O que é o Cinturão do Sol, gente? É um setor industrial aí, mas ele está relacionado a impulsionados pela proximidade das redes de petróleo, complexos industriais do setor aeroespacial, petroquímico, instalaram nos Estados Unidos, do Texas e da Flórida. Na Califórnia, região do Vale do Silício. Então, microeletrônica e informática são pontos específicos nos Estados Unidos em que tem maior concentração aí desses tipos de produção. Está faltando 1 minuto e meio. Tecnopolos. Você tem áreas de centros, né, especializados aí, centros de pesquisas, universidades, empresas do setor aeroespacial, informática, microeletrônica, robótica, biotecnologia, entre outras empresas aí nessas regiões. Popularização da rede mundial de computadores, o Google também no Vale do Silício. Agropecuária, região agropecuária com condições climáticas e relevo solo e mercadorias, mercado consumidor nessa região aí próximo, tá? Que é o que vai influenciar aí na agropecuária. Você tem que ter um clima propício, tem que ter um tipo de solo propício, água suficiente para poder ter esse tipo de produção, né, gente? Então, é o que está mostrando na página 410, no mapa. 411. Elevado nível tecnológico, intensa mecanização, uso intensivo de fertilizantes, agrotóxicos, sementes de alta produtividade, planícies em áreas centrais do país, montanhas rochosas, você tem rios importantes, cinturão do milho, cinturão do trigo, são áreas específicas utilizadas para poder ter esse tipo de produção, tá bom? Hortas, né, e frutas também, agricultura irrigada,